Por mais de 1500 anos, para qualquer um que se chamasse cristão, o centro da adoração acontecia na Eucaristia, no momento em que eram-se apresentados o corpo e o sangue de Cristo na forma de pão e de vinho. Para um católico ou para um ortodoxo, nada poderia ser uma deturpação, uma profanação mais grave do que retirar uma hóstia consagrada durante uma missa e ilicitamente utilizá-la num ritual pagão. Aquela Eucaristia, aquele pão que para o cristão católico e ortodoxo não é só um símbolo, é o próprio corpo de Cristo, sacramentamente presente, é levado para outro lugar. Não para ser adorado, não para ser consumido em comunhão, mas para o contrário. Em rituais satânicos que são conhecidos como missas negras, elementos da liturgia cristã tradicional são deliberadamente parodiados e invertidos. Orações deformadas, símbolos cristãos virados de ponta cabeça, o altar e os gestos da missa transformados numa espécie de anti-liturgia. E em algumas dessas cerimônias, uma hóstia consagrada é colocada no centro do ritual e rejeitado, aviltado ou profanado. Essa é a imagem histórica clássica do que se ficou conhecido como missa negra, né? O que nós podemos documentar com segurança é que existia alguma forma desse tipo de adoração pagã e existia uma ideia fundamental por trás daquilo, que era pegar algo que a liturgia cristã considera como santo e inverter deliberadamente o seu significado, transformar comunhão em rejeição. Será que isso acontece hoje ainda? Bom, eu quero te dar o exemplo de um outro tipo de cerimônia. Nela também existe pão. Nela também existe vinho. Eles também apresentam o corpo e o sangue de Cristo. Fazem uma oração, se reúnem solenemente para recordar a morte de Jesus. O pão passa de mão em mão. O vinho passa de mão em mão. Só que existe uma peculiaridade. Ninguém come, ninguém bebe. Ou quase ninguém come, ou quase ninguém bebe. Na realidade, a maioria dessas pessoas que estão presentes ali, milhões ao redor da Terra, são ensinadas de antemão que devem pegar os emblemas, pegar o corpo e o sangue de Cristo e passá-los adiante. Não comungar. Eu não estou aqui fazendo a acusação de que isso é uma missa negra. Estou descrevendo para você como funciona a celebração da morte de Cristo, que é feita todos os anos pelas Testemunhas de Jeová, que eles em campanhas mundiais saem para convidar as pessoas para participar. E eu quero que você reflita nesse vídeo sobre uma simples pergunta. Como foi possível transformar uma cerimônia na qual Jesus diz explicitamente: tomem, comem, bebam deles todos vocês, numa cerimônia onde praticamente todo mundo faz o contrário? O vídeo de hoje é sobre uma ceia onde quase ninguém ceia. Eu quero deixar claro aqui no meu argumento que não estou dizendo que as Testemunhas de Jeová são satanistas e nem estou dizendo que eles conscientemente se reúnem para profanar o corpo de Cristo ou para fazer algo blasfemo. Também não estou fazendo a afirmação de que a celebração das Testemunhas de Jeová é literalmente uma missa negra. Estou trazendo um paralelo histórico e elementos comuns que existem entre esses dois tipos de reunião para marcar o seguinte: o principal aspecto é a inversão deliberada da liturgia cristã. É pegar uma celebração onde se deve tomar e receber e transformar numa reunião onde o principal ato feito é a rejeição, é passar adiante o corpo e o sangue de Cristo. Eu quero chamar a atenção para essa extraordinária inversão do gesto instituído por Jesus. Jesus instituiu uma refeição. Eles instituíram uma observação de uma refeição. Cristo distribui, entrega o pão dizendo: tomem e comem. Eles distribuem, entregam pão para que ninguém ou quase ninguém coma. Jesus passa o cálice com vinho e diz: bebam deles todos vocês. E eles passam o cálice para que ninguém ou quase ninguém beba. Vamos entender de onde que isso vem. As Testemunhas de Jeová explicam que o pão e o vinho aqui presentes nessa ceia são apenas símbolos do corpo e sangue de Jesus. Até aqui, por mais que um católico, um ortodoxo vai evidentemente discordar disso, eles não estão sozinhos nessa crença, né? Nessa visão simbólica ou memorialista da ceia. Muitas denominações protestantes também entendem a ceia de maneira simbólica. Mas o que vem realmente como diferença entre esses grupos é o que vem depois.
Para as testemunhas de Jeová, apenas aqueles que fazem parte dos chamados 144 mil, dos chamados ungidos, dos que são realmente filhos de Deus e dos únicos que têm realmente Jesus como seu mediador, só eles podem cear. Só essas pessoas podem comer do pão e do vinho. A maioria esmagadora das testemunhas de Jeová, os outros milhões de testemunhas de Jeová, também se reúnem, recebem na mão o corpo e o sangue de Cristo, mesmo de maneira simbólica para eles, mas são instruídas a comparecer e, apenas nas palavras deles mesmos, agirem como observadores respeitosos e não como participantes. Isso não é uma caricatura da posição das testemunhas de Jeová, é algo que eu vivi por mais de 30 anos, que eu vi vez após vezes por mais de 30 anos, e é literalmente a explicação oferecida pelas testemunhas de Jeová. O resultado disso é impressionante. Segundo relatórios publicados por eles mesmos, mais de 20 milhões de pessoas compareceram no ano passado, de 2025, e apenas 24 mil delas participaram dos emblemas, né? Passa a proporção, mais de 20 milhões de pessoas presentes e pouco mais de 24 mil comendo e bebendo. Para praticamente qualquer testemunha de Jeová no mundo, essa experiência ritual é pegar o pão e não comer, passar adiante. Pegar o vinho, o sangue de Cristo, vertido pelos nossos pecados, e não beber, passar adiante. Agora, compare isso com o que Jesus instituiu na ceia, que está em Mateus capítulo 26. Jesus toma o pão, dá graças, parte, entrega aos seus discípulos e diz: tomem, comam. Depois, pega o cálice, entrega para eles e diz: bebam dele todos vocês. Percebam quais são os verbos que Jesus usa para participação: tomar, comer, beber. Em nenhum momento Jesus fala sobre observar, sobre passar adiante. Não estamos aqui diante de uma exposição religiosa na qual esses objetos sagrados, eles são mostrados para a contemplação. Olhe para isso aqui. Não, estamos diante de uma refeição. E no livro de Lucas, o relato paralelo, é a mesma estrutura que está presente. Jesus fala: fazei isso em memória de mim. E quando Paulo transmite essa tradição novamente aos cristãos em Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele repete a mesma instituição da ceia. E algo até interessante nesse relato é que quando existiam alguns abusos ali na ceia do Senhor, quando ele precisava corrigir e dar um alerta para aqueles irmãos coríntios, o que ele diz que é a solução? Não é que os cristãos comuns deviam parar de participar, e sim, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba no cálice. Perceberam? Mesmo que houvessem pessoas participando indignamente, mesmo existindo pecado na realização da ceia lá em Corinto, a solução que São Paulo dá não é: você não pertence a essa classe correta, você não pode comer esse pão, passa para o próximo, passa adiante. É, examine a si mesmo e depois coma, beba. Percebe a diferença? E no capítulo anterior, no capítulo 10, Paulo ainda faz perguntas que são ainda mais esquadrinhadoras e mais problemáticas para a visão das testemunhas de Jeová. Ele pergunta: o cálice da bênção que abençoamos não é participação no sangue de Cristo? O pão que partirmos não é participação no corpo de Cristo? Porque há um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos do único pão. Então, não existe aqui uma divisão de classes, não existe aqui aqueles que comem e aqueles que olham. Ao contrário, Paulo está dizendo que neste corpo há união. Nesse ato de comunhão existe ali a unidade da igreja, na unidade do corpo de Cristo. E aí surge a pergunta crucial para uma testemunha de Jeová que ela não conseguirá responder. Onde que no Novo Testamento a gente encontra a instituição de uma ceia onde 99,9% dos membros participam apenas olhando, passam o corpo e o sangue de Cristo nas mãos e não participam e não comem? Eu conheço muito bem a teologia das testemunhas de Jeová e sei qual que será a resposta deles, né? Eles vão dizer que Jesus instituiu um novo pacto apenas com aqueles que vão governar com Cristo no céu. Esse é o argumento deles. Mas daí surge um problema ainda maior. Onde que no Novo Testamento existe uma segunda categoria de cristãos que não fazem parte do novo pacto. Porque lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, fala-se de um novo pacto. E Jesus identifica o cálice com o seu sangue como sendo o selo desse novo pacto. No livro de Hebreus tem o desenvolvimento extenso dessa ideia desse novo pacto e fala dos cristãos como sendo ministros do novo pacto. E aí, onde que a gente encontra uma classe de cristãos lá depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, depois do surgimento da igreja, onde existem pessoas que pertencem a Cristo, são salvas por Cristo, são membros da igreja, mas estão fora do novo pacto de Cristo? Essa categoria, esses membros,
secundários da família de Cristo precisam ser demonstradas e não apenas citadas. E você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum essa distinção entre cristãos que fazem parte do novo pacto e cristãos que são cristãos secundários. E toda a estrutura da celebração das testemunhas de Jeová depende dessa prova bíblica inexistente. Agora, compare isso com a tradição cristã histórica. E não estou só falando aqui da Igreja Católica não, mas todos os que se chamavam cristãos por mais de 1500 anos no mundo. A Eucaristia, a ação de graças, o partir do pão e do vinho, era o selo, a marca da adoração dos cristãos por todo esse tempo. Existia até o esforço de levar o pão e o vinho para aqueles que estavam doentes em casa, aqueles que estavam escondidos por conta da perseguição dos romanos, aqueles que estavam enfermos, porque comer e beber do sangue de Cristo era vida, era o centro da adoração cristã. Compare isso com a celebração das testemunhas de Jeová, onde até quem está presente chega até o pão, mas não come. É instruído a deliberadamente passar adiante, negar o corpo e o sangue de Cristo. Essa bênção não é para você, este corpo e esse sangue não é para você, é só para aqueles que vão te reinar, é só para aqueles que têm esperança celestial. E aqui agora a gente pode voltar à imagem que a gente começou o vídeo, né? Paralelo com a missa negra. Por que a missa negra é uma inversão tão violenta da missa real, né? Da Eucaristia real? Porque ela pega o significado de um gesto de salvação e vira ele ao contrário. Aquilo que deveria ser venerado e participado é desprezado. Aquilo que significava comunhão significa rejeição. Aquilo que deve conduzir ao corpo de Cristo serve para negar ao corpo de Cristo. De novo, não estou dizendo que uma testemunha de Jeová faz isso deliberadamente para profanar Jesus. Na cabeça dela, muito pelo contrário, ela está fazendo isso para honrar a Jesus. Mas perceba como o mecanismo é o mesmo, né? A ação e a inversão realizada nesses dois eventos é o mesmo. É uma comparação objetiva, não subjetiva. Não estou olhando apenas para o significado do gesto, tomar e rejeitar. Existe algo profundamente estranho numa religião que recria anualmente todos os atos da última ceia, põe diante de milhões de pessoas que se dizem cristãos o corpo e o sangue de Cristo, repetem as palavras de Jesus, leem os textos onde Jesus diz: tomem e comam, bebam diante de vocês, e diz para todos eles: não coma, não beba, passa adiante. Não tem uma imagem de inversão ritual mais evidente do que essa. Eu não conheço nenhuma religião que se diz cristã fazer algo desse tipo. Em João capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. A testemunha de Jeová vai dizer que João 6 não se aplica diretamente à ceia, né? Que significa comer e beber do sangue de Jesus significa exercer fé no sacrifício. Mas mesmo que a gente conceda esse argumento por um segundo, né? Vamos pensar na direção da metáfora que Cristo escolheu. Apropriar, receber, participar, comer, beber. O verbo no grego que Jesus utiliza significa literalmente mastigar a sua carne. A imagem que Cristo traduz através dessas palavras é completamente incompatível com pegar o seu corpo na mão e passar adiante, entregar para outra pessoa. Toda a linguagem utilizada no Novo Testamento aponta para a participação em Cristo, e não para a rejeição, e não para passar adiante. É por isso que esse ritual anual das Testemunhas de Jeová ele é particularmente perturbador, porque ele transforma uma instituição, uma cerimônia instituída para a participação de todos e inverte isso para uma reunião onde quase ninguém participa. A última vez na vida que eu pisei e pisarei num salão do reino foi em 2023, numa celebração da morte de Cristo. Dessa vez que eu passei pelas mãos o pão sem comer, passei o cálice com o vinho sem comer, eu senti uma culpa profunda, me senti participando de algo realmente maligno. Eu nunca mais participarei desse tipo de cerimônia, onde o corpo e o sangue de Cristo são rejeitados e blasfemados. E eu quero deixar para você essa reflexão. Pense bem se é isso que Jesus esperava que você fizesse com seu corpo e seu sangue, que ele ofereceu na cruz para te salvar. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um abraço, se inscreva no canal, deixe o seu like, continue nos acompanhando e até a próxima. Valeu!